Eu sou Cleide Toledo, artesã na palha da Taboa. Eu tenho 1,66 m mais ou menos, sou morena clara, tenho cabelos compridos, repicados, olhos castanhos e eu uso óculos. Há 40 anos eu trabalho com a palha da Taboa. Hoje eu sou uma mestra artesã na Taboa. A Taboa é uma fibra aquática, portanto ela só dá onde tem água, brejos, beiradas de rios, em lagoas. E a Taboa ela é uma fibra fantástica. Com ela você faz tudo e mais um pouco. Desde o chinelinho, a mobiliário, esculturas. Então a Taboa é uma fibra fantástica para vocês trabalharem. Hoje eu vou ensinar para vocês como se faz um cachepô. Todo o trabalho, ele tem que estar com a trança pronta. Então, eu já trouxe a trança pronta, uma grande parte, e eu vou mostrar para vocês como que faz. Ela tem que estar do início até o final na mesma espessura, porque senão a sua peça vai ficar torta. A minha trança, ela tem sempre 3 pernas. E como que a gente faz? A gente vai trançar sempre de dentro para fora. Então, a gente dá uma viradinha, o dedo segura. A gente muda a mão, uma viradinha, o dedo segura. Então, esse dedo, ele sempre vai estar segurando a palha. Você sentiu que a palha, uma perna emagreceu, a gente vai ter que engordar essa perna, para ela não dar defeito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar mais um pouco de palha, uns 3 fiozinhos de palha, e vamos colocar aqui em cima. Engordamos, né, a perna, e aí sobrou as perninhas. Aí a gente vê mais ou menos como que estão a outra, que está mais magrinha, a gente traz 2, traz por cima e traz em cima. Isso vai fazer com que não fique numas pontas aqui, ela vai ficando uniforme. E você continua a trançando, sempre mantendo ela na mesma espessura. Emagreceu novamente? Nós vamos lá. Vamos lá na palha, traz as folhas novamente, traz por cima e vamos trazer assim em cima, que essa também está mais magra. E vamos caminhando. Todos os dias de manhã eu sei quanto que eu vou usar de trança para costurar naquele dia. Então eu vou fazer exatamente a medida da trança. Eu não vou fazer nem a mais nem a menos, que eu vou ganhar tempo. Então, se eu vou usar 15 metros, eu vou trançar 15 metros. Dentro da minha oficina eu tenho um prego onde eu fixo a trança. E eu sei aonde dá 3 metros, então eu vou trançando de 3 em 3 metros. Aí eu deixo um caderninho e eu vou fazendo, eu faço um X e vou fazendo as bolinhas, que daí eu sei que cada bolinha é 3 metros. E eu vou trançar então, se eu vou precisar de 15 metros, eu vou fazer as 5 bolinhas. E a gente vai fazer toda a trança. Então ela está uniforme, fiz lá os meus 15 metros. Essa trança, ela tá cheia de ponta. Você vê que aqui eu trouxe já trançada, ela não tem mais essas pontas. E para a gente costurar, a gente tem que tirar essas pontas. Então eu falo sempre, vamos limpar a trança. Então a gente vai tirar todas essas pontinhas. Trabalhar com a Taboa, ela faz sujeira, mas eu falo que é uma sujeira limpa, né? Então, você limpa toda a trança, tira todas essas pontinhas que ela fica, dos 2 lados. Ela ficou lisinha, ela está pronta para a gente trabalhar. Então, vamos botar essas pontinhas aqui no cantinho, para não ficar caindo no chão. E eu vou soltar a minha trança lá do prego e vou trazer ela de volta para cá. Então, ela está toda limpinha, trançada, a quantidade que eu preciso. Qual é a ferramenta que eu utilizo? Uma agulha de sacaria. Quando você vai comprar agulha de sacaria, às vezes ela é um pouco mais curta. A minha ela é mais compridinha, eu prefiro a mais comprida, porque eu faço umas peças bem grandes e ela fica melhor.
A ponta dela é bem fina, sempre tomar cuidado, porque quando ela pica o dedo, realmente dói bastante e sangra muito. Aí eu uso sisal para costurar, que é o sisal 500/1. É o melhor que tem para costurar. Você corta lá um pedaço razoável e vamos passar esse sisal aqui no fundinho da agulha. Ela sempre tem um fundo larguinho. Você deixa uma ponta mais curta e uma mais comprida. Nessa ponta mais comprida, a gente vai dar uns 3 nó, um em cima do outro, para ele ficar assim, um nó bem gordinho. Aí ele ficou um nó de um tamanho bom que ele não vai passar na trança. Eu já acostumei a fazer esse nozinho, ele não fica um rabinho aqui. Se ele sobrar um rabinho, você apara, vai lá e apara para ficar bem rentinho e ficar um nozinho bonitinho. Outra ferramenta que eu vou usar é uma trena, ou uma fita métrica, ou uma régua. Então, ferramenta para fazer as minhas peças, agulha, eu sempre utilizo um martelo, uma tesoura, minha trena. Então, eu tendo essas ferramentas aqui, eu vou fazer qualquer coisa com elas. Quando a gente vai costurar, a trança ela tem o lado direito e ela tem o avesso. Que você, quem não conhece nem percebe isso, mas quando você está trabalhando com a taboa, você vai entender. Então, ela fica tipo esses nozinhos aqui, sabe? Ela fica diferente aqui, ela é totalmente uniforme. E desse lado são as emendas de quando eu alimentei a perna da trança, ela fica essas emendas. Então isso a gente sempre vai costurar para cima, porque será o avesso da sua peça. Todas as peças a gente sempre começa pelo fundo, não tem outra maneira de começar. Sempre a primeira aula que eu vou dar, eu sempre ensino peças redondas, que são as peças mais fáceis de fazer, porque você pode fazer quadradas, retangulares, oval, mas sempre começamos pela redonda. Para começar, a gente vai ter que amarrar essa ponta aqui. Para amarrar no meio da trança, a gente vai dar um ponto de baixo para cima, até chegar o nozinho. Aí a gente nunca anda para trás, a gente sempre anda para frente. Então você dá uma volta, o dedinho segura lá, você passa aqui, olha, por cima assim do nozinho, uma volta completa. O dedo segura novamente e aí novamente de baixo para cima. Então a linha está aqui do lado de baixo, você passa por cima a agulha. Você vai passar a agulha e você vai puxar firme, bem firme. Ficou esse excesso. O que a gente vai fazer? Vamos cortar esse excesso. Você não pode cortar muito rente, senão a linha vai soltar. Sempre deixa 1 centímetro mais ou menos. Então vamos começar redondo. Então a gente dá uma amassadinha nela, na mesa sempre bem redondinho. Então a linha tá aqui no meio. O que você vai fazer? Do meio da trança, você vai costurar sempre aqui na lateral. Porque se você não costurar na lateral, ela vai entortar. Então o nosso trabalho, eu fui de dentro para fora, agora é de fora para dentro. O comecinho ele é um pouquinho mais duro, porque ele tem onde você prendeu para começar, sempre bem redondinha. Então, às vezes eu dou uma marteladinha aqui para ela ficar bem certinho no começo, tá? E de dentro para fora. E de fora para dentro. Esse ponto, ele não pode estar muito longe. Se ele estiver muito longe, a peça não vai ficar firme. Se você faz uma cesta e você põe dentro dela um abacaxi, uma dúzia de laranja, não pode soltar o fundo.
Então ele tem que estar bem firme. O que que vai fazer isso? Que os pontos aqui estejam firmes e que você dê um ponto bem próximo do outro, tá? E nunca esquecendo que o ponto sempre tem que sair na lateral da trança, sempre nessa lateral. Por quê? Se esse ponto sai aqui no meio da trança, quando você puxa ele para dentro, essa trança vai levantar, ela vai ficar torta e vai entortar a sua peça. E ela não pode estar torta, a gente quer um fundo bem plano, né? É bem retinho. Você pode pensar que você tem que fazer muita força. Não é tanta força, não. É mais o jeito que você pega. O ponto sempre perto. A gente não pode dar esse ponto longe, nunca esquecer. A trança sempre bem deitadinha na mesa. De fora para dentro e de dentro para fora. Até a gente conseguir o diâmetro que a gente quer da peça. Se eu fosse fazer um vaso, então eu iria fazer um diâmetro maior. Como eu vou fazer um cachepô, o diâmetro é menor. Nunca esquecendo que o fundo ele sempre tem que estar apoiado na mesa para o fundo ficar bem retinho. A gente não pode ter um fundo torto, certo? Então vamos lá. Também, se eu quiser quando eu vou fazer uma peça maior, mais alta, eu tenho que fazer uma trança mais grossa, porque senão você vai ter que costurar muito mais e você não vai ficar com a peça firme quando ela é muito alta. Então você faz uma trança mais grossa. Peças menores, você faz com a trança mais fina. E a gente tem umas trancinhas bem delicadinha, que você vai fazer pecinha delicada. Eu não gosto muito de fazer coisa muito delicadinha, muito pequena. Eu prefiro fazer as peças maiores. A gente sempre vai medindo o fundo, porque ela tem que ter a mesma medida em todos os ângulos. Você não pode estar com uma medida maior de um lado do que do outro, senão também a sua peça vai ficar torta. O processo de fundo é sempre o mesmo, tá? Você não tem segredo. Uma ponta sempre solta da linha, nunca deixa ficar presa as duas pontas, porque senão você não consegue trabalhar, fica muito ruim. O sisal, ele é muito bom, porque ele corre dentro da taboa com a maior facilidade. Olha que fantástico. E quando você corta a ponta, ele segura. Você não precisa dar um outro nó. Então vamos lá, vamos ver quanto que a gente já tem aqui de fundo pra gente subir. 14, ainda falta um pouquinho. Mais um pedacinho só. Vai ficar bem redondinho. A taboa é um processo um pouco demorado para você fazer, tá? Não é uma peça tão rápida de fazer. Mas é muito bom. Quando você está aqui trabalhando, você voa. Você esquece da vida, né? Você traz toda a sua atenção para a taboa e isso te ajuda bastante também. Quando você vê, passou o tempo. Redondinha. Redondinha. Quando a gente vai virar a peça, nós vamos subir parede agora. Quando a gente vai subir a parede, a gente tem sempre que prender muito bem esse fundo. Então, o que que a gente faz? A gente sempre dá os 2 pontos aqui no mesmo lugar, tá? Eu dei um e dei outro. Porque se ela ficar solta aqui, quando você for virar a parede, ela vai subir em cima do fundo. E a gente não quer que ela suba em cima do fundo. Se eu fosse fazer uma peça reta, com parede reta, eu ia virar ela em pezinho aqui agora para subir.
eu não vou fazer uma peça reta. Eu vou fazer uma peça que ela abre. Então, eu vou costurar ela meio chanfrada. Então, vamos lá. Chanfradinho. O processo é o mesmo, só que ela volta toda, ela tem que ir chanfradinha, tá? Firme, costurada aqui na lateral, que uma fica encostadinha na outra. Essa lateral, ela não pode subir em cima da outra trança, ela realmente tem que estar na lateral. Porque senão esse fundo diminui e ele fica sempre depois uma sobra muito feia. E sempre de dentro para fora, de fora para dentro. E vocês viram que minha linha, ela está acabando, né? Então, quando a gente vai trocar essa linha, a gente também sempre traz a linha para dentro. Por que para dentro? Porque dentro vai ser o avesso dessa peça. Então, você para dentro e você corta, simplesmente corta. Ela não vai soltar, vocês podem ficar tranquilos. Põe lá o mesmo processo. Você vai trocar a linha, corta, passa lá na agulha, uma perninha mais curta, uma perninha mais comprida. Da mesma forma, os 3 nozinhos. Se eu tivesse com uma trança mais grossa, eu ia fazer um nó mais grosso. Mas esse tamanho aqui tá perfeito para essa trança. Eu não vou começar aqui fora, porque se eu começar aqui, esse nó vai ficar do lado de fora. E vai ficar aparecendo, e é muito feio. Então, eu sempre procuro botar aqui dentro, meio que embaixo, é de um gominho dessa trança, porque o nozinho vai sumir. E como essa linha ela tem quase a tonalidade da palha, você quase não vai perceber. E essa maneira de você colocar a linha sempre dentro da trança para costurar, você não vai perceber a linha. Então, muitas vezes as pessoas perguntam para mim se minhas peças são coladas. E elas não são coladas, elas são costuradas. Aí você fala, não, minha peça é costurada. As pessoas, mas como se a gente não vê a linha? Não vê porque a gente toma esse cuidado de passar ela por dentro da trança. É lógico que quando a primeira peça que você for fazer, você não vai conseguir esconder totalmente mesmo essa linha, porque você está aprendendo e depois você vai acostumando, né? Que com o tempo você vai cada vez mais se aperfeiçoando. Eu falo que você sempre está aprendendo, né? Então cada vez você vai descobrindo novas possibilidades. E eu descobri muita coisa com a taboa, o que dá para fazer, né? Coisas que eu nem imaginava que daria para fazer e eu consegui fazer. Que eu fiz uma saia para um desfile de moda com a palha da taboa. Eu nunca imaginei uma saia com a fibra desfilando. E eu fiz com uma trança bem fina e ela ficou muito bonita, por sinal, viu? O colete que a moça usou, que a modelo usou, ele era de cetim, bordado à mão, ficou maravilhoso o conjunto. Então, a gente está chegando aonde nós começamos a virar a peça. Quando chegar aqui, nós vamos ter que subir em cima. Então, é o mesmo processo de você dar aqueles pontos mais apertadinho. Você traz até bem próximo de onde começou a subir. 1 ponto, 2 pontos. E você sempre leva a agulha para fora. Apertadinho, o que você vai fazer? Segurar aqui o fundo e trazer essa trança em cima da outra, tá? E ela não pode ficar nenhum buraco aqui. Ela tem que estar retinha, você não pode ter um fundo que tenha buraco. Aí você vai dar um ponto para prender aqui, olha. A linha está lá em cima, então você vai prender firme e daqui você um ponto para cima, certo? Ela subiu
retinha, não ficou nenhum buraco. Leva lá na mesa. Como a gente tá fazendo uma peça chanfrada, então eu vou continuar costurando ela aqui do lado de dentro. Se eu fosse virar aqui para fazer uma parede reta, eu ia costurar ao contrário. E eu ia costurar aqui por fora, para ela subir reta, tá? Então, tem as formas de você costurar. Quando você quer abrir a sua peça, você vai costurar ela por dentro, tá? E você também nunca vai abrir demais. A gente, como vai fazer um chanfrado, a gente vai abrindo lentamente. E agora você sempre vai costurar de cima para baixo e de baixo para cima, tá? Ponto perto. Isso você nunca pode esquecer, que o ponto tem que estar sempre pertinho. E sempre passando no meio da trança, tá? Que a sua linha vai subindo, você não vê a linha. Então, por isso que às vezes as pessoas, mas é colada? Não, não é colada, né? E você vê como é maleável trabalhar com a taboa. Às vezes ela está muito seca, às vezes você pega até algum estrepinho na mão. Mas é uma coisa rara de acontecer, porque ela é uma fibra fantástica para trabalhar. Bem diferente de algumas outras que elas são mais durinhas. Você sempre vai com a mão moldando ela, né, modelando, para ela ir subir ficando exatamente iguais. Então, da parte que você vai, ela tem que estar iguais as partes. Elas não podem estar uma diferente da outra. O processo sempre o mesmo. Ponto perto. Certo? Também essa palha aqui, você pode ver que ela está numa tonalidade mais para o marrom. Por quê? Porque também ela secou com o tempo meio chuvoso. Então ela não secou numa tonalidade muito clara. E ela ainda vai ficar um pouco mais clara. Um pouquinho dessa tonalidade ainda ela vai perder. Às vezes as pessoas, eu queria uma peça com a tonalidade verde. Ou às vezes, eu queria uma peça com a tonalidade marrom. Mas isso não depende da gente, isso depende da natureza. Olha, a linha, novamente, terminou. Corta. Vamos lá. A gente corta. Outra linha. O processo sempre é o mesmo, tá? Mesma coisa, nozinho. Como a gente está costurando agora de cima para baixo, de baixo para cima, o nozinho vai ficar na parte de cima. Por quê? Vai passar uma outra trança em cima e vai esconder esse nozinho. Então, eu cortei aqui, eu vou dar um pontinho, um pouquinho mais para trás. Porque vai segurar essa pontinha que está aqui, ela não vai soltar. Vocês podem ficar tranquilos que ela não solta, viu? Quando você olha, às vezes, uma peça, você acha que é muito complicado. E não é. Depois que você aprendeu a técnica, você vai embora, né? E você vai desenvolvendo muitas outras coisas. Você veja, né? Com a taboa dá para você fazer mobiliário. Tem aquelas cadeirinhas antigas, caipiras, elas são empalhadas com a taboa. Só que aí elas não são trançadas, elas são torcidas e o ponto da palha é diferente. Ele não pode estar totalmente seco. Senão você não consegue torcer a palha para dar aqueles desenhos fantásticos nas cadeiras. E em São Paulo não tem mais empalhador. Só eu empalho cadeira em São Paulo. Foi erradicando. No interior, no litoral, você ainda encontra alguém que faça, mas na capital não tem mais. Só eu mesmo que quando as pessoas estão por aqui me procuram para fazer. E a cadeira ela é bem demorada para você empalhar ela. É um processo mais lento.
Então, às vezes, você leva mais de um dia para fazer um assento de uma cadeira. Ela está tomando forma já, a pecinha, certo? Ela está abrindo lentamente. Tá? Ela vai tomando forma. E isso, as suas mãos, né, vai ajudando os pontos. Você vai costurando ela meio deitadinha. Eu falo chanfradinha, né? Você vai costurando chanfradinha. Nunca esquecendo que se você quiser reta a parede, você vai ter que costurar essa trança em pezinha, ok? Quando eu vou fazer os tachos, aqueles famosos tachos que tem os de bronze, também é esse formato aqui, a gente sobe, faz mais alto, na altura que você quer, termina e coloca uma alcinha de cada lado. Você tem aqueles famosos tachos, que fica também um modelo muito bonito, se vende muito bem. A taboa, eu acho ela infinita. A gente faz tudo e mais um pouco. Ela é maravilhosa. Fácil, né, de costurar. Não é aquela fibra dura. Muito bom. Eu sou apaixonada pela palha da taboa. A gente já está quase inteirando essa volta. Então, aí a gente vai mudar a forma de costurar. Aqui você vai fazer no tamanho que você quiser. Se você fizer um fundo de 40 centímetros, você tem que estar com a trança numa espessura mais grossa e a sua peça vai ficar maior. Mas a quantidade de voltas para subir é a mesma, porque o que vai fazer a diferença é a grossura da trança. Então, se eu tivesse numa trança grossa, eu não conseguiria fazer uma peça nessa medida. Ela teria que ser uma peça com uma medida maior mesmo. E aí, com as mesmas 3 voltas, ela já ia estar numa altura bem maior que essa. Se eu quisesse fazer bem delicadinha, a trança bem mais fininha. Tá vendo como ela vai tomando a forma? Ó, terminou novamente, bem apertadinha. E ela já vai inteirar a volta aqui. A gente vai mudar a forma de costurar. Troca novamente a linha. Às vezes eu costuro com a linha um pouco mais comprida. Mas ela também enrosca mais. Se você tá com essa linha mais comprida, ela enrosca. E quando você estiver trabalhando, você tem que tomar muito cuidado com as ferramentas que tá do seu lado. Porque você tem uma tesoura, poderia estar com uma faca aqui na mesa também. E quando você vai dar um ponto, essa linha pode laçar a ferramenta e trazer a ferramenta. Então, se é uma faca de corte, você puxa, ela pode cortar a sua mão. Então, você tem que sempre tomar muito cuidado. Mesma coisa, pontinho lá na parte de cima, sempre um pontinho para trás. Não tem problema que esse nozinho ficou aparecendo aqui, porque a próxima trança vai escondê-lo. E você tá chegando na parte que vai completar essa volta. Eu poderia fazer 4 voltas abrindo? Sim, poderia fazer 4 voltas abrindo. Poderia fazer 5 voltas abrindo? Sim. Então, eu cheguei aqui, que vocês viram que eu comecei a levantar a parede aqui. Então, aqui que deu o total de voltas, tá? Eu poderia terminar ela aqui, né? Ela ficaria uma cestinha nesse modelo, tá? Eu poderia continuar abrindo,
mas eu vou mudar a forma de costurar. A linha aqui fora, sempre em cima. Eu vou mudar a trança, vou trazer a trança para o outro lado e eu vou costurar agora de fora para dentro. Quando você costura de dentro para fora, a peça abre. Quando você costura de fora para dentro, a peça fecha. Então, vamos lá. A mesma coisa, pontinho perto, sempre muito perto, e baixo para cima, e de cima para baixo. Você também não pode deixar ela virar demais, é sempre chanfradinho, porque senão ela vai fechar de uma vez, ela vai ficar muito feio. Ela não vai dar o formato que você precisa. Então, e aqui você, dessa maneira, você vai dando as formas nas suas peças. Às vezes você faz um vaso que ele abre, ele fecha. Então, é essa forma de costurar que você vai dando a forma no seu trabalho. E aqui você vai criar uma infinidade de coisas. Às vezes aparecem uns desafios que você fala, nossa, será que vai dar certo? Mas você vai lá e vai fazer, vai encontrando novas formas de fazer, novas tramas, porque tem infinito. A taboa dá para você trabalhar no tear com a taboa, ela dá trabalhos lindíssimos de tear. A taboa você pode fazer um tingimento natural nela também, fica muito bonito. Eu já fiz algumas peças coloridas, que a pedido de clientes. Olha como ela vai mudando o formato. Ela já vai fechando. Tá vendo? Só mudei a forma de costurar, né? Para de dentro para fora, ela abre. De fora para dentro, ela vai fechando. Então, olha. Essa peça a gente vai fazer um cachepôzinho, mas ela também poderia ser um vasinho, porque era só eu continuar costurando ela, fechar até uma determinada altura, depois subir gargalo. Ela se transformaria no vasinho. Então, da mesma forma, do mesmo tamanho, você pode criar N coisas, tá? Mais um pontinho aqui. Eu vou fazer essa volta e mais uma. E vou terminar ela para ela ficar um cachepôzinho. Vamos trocar essa linha novamente. Que com a linha curta é muito ruim costurar, porque como ela tem sempre uma ponta solta, quando ela fica muito curta, você não consegue mais costurar com ela, tá? Trabalhar com a taboa não dá para você ter mãos bonitinhas, viu, gente? Você sempre vai estar com a mão cheia de calinho, né? Unhas curtas. Eu nunca consigo pintar minhas unhas, porque não tem condições. Mas é um trabalho muito prazeroso. Como eu vou passar mais uma volta, é que nem eu falei para vocês. O nó pode ficar lá em cima. Se fosse a última volta, eu já ia ter que esconder esse nozinho para ele não ficar aparecendo lá em cima. Para esconder, eu ia fazer ele sumir no meio da trança, tá? Olha o formatinho bem que ele já tá dando, né? Bem redondinho. Então, você vê do final lá, se eu tivesse subido reto, ele estaria um cachepô reto. Como eu costurei chanfrado, e ele tá dando todo esse formatinho aqui redondo, certo? E com a forma redonda, sempre que eu começo da aula, como eu disse lá no início, né? Eu sempre ensino primeiro as formas redondas, que são bem mais fáceis de fazer. E vocês viram que com a forma redonda, a grande possibilidade de peças para vocês fazerem.
Se eu tivesse feito também um fundo maior, com uns 30 aqui de diâmetro de fundo, e tivesse subido uma voltinha reta, ela seria uma bandeja, né? E essa bandeja você pode comprar um vidro para colocar no fundo, ou simplesmente usar ela dessa forma, sem nada mesmo. Dá bandejas lindíssimas. Então, da forma redonda, você faz muita coisa. Todos os vasos, né? Todos os modelos de vasos. Mais uma voltinha, a gente já terminou esse cachepôzinho. Não é tão complicado. Quando você for cuidar da sua palha, nunca esqueça de cuidar dela com tanto carinho, para ela secar numa tonalidade bonita, com uma ótima qualidade, porque a qualidade da palha depende de como você cuida dela. Você não pode simplesmente ir lá no brejo, tirar sua palha, trazer em casa, separar as folhas, pôr para secar e deixar ela lá no tempo. Não. Você vai ter que cuidar dessa palha, muito bem cuidada. A gente está quase chegando no finalzinho dessa peça, tá? Rápido, né? Até que não demora, é uma peça que não demora. Eu tenho peças que eu demoro 3 dias para fazer a mesma peça. E meu dia ele não tem só 8 horas de trabalho, ele tem mais que isso. Mas as partes de cestarias, elas são mais rápidas. A não ser que seja aquelas cestarias maiores. Quadrada sempre dá mais tempo, demora mais para você fazer, porque tem os cantinhos. E os cantinhos, eles têm que ficar realmente bem quadradinhos. E isso demora um tempinho a mais para você fazer. Minha linha terminou, falta só um pedacinho, mas eu vou ter que trocar essa linha. Então, aqui não vai vir outra volta. O que que a gente vai fazer? Ó, corta. Novamente vamos trocar a linha. E eu não vou querer que esse nozinho fique aparecendo lá na peça. Então, eu vou ensinar você como que você vai esconder esse nozinho. Tá? Mesmo nozinho. Sempre gordinho, para não passar na palha. Eu cortei a linha aqui. Então, não vamos começar por aqui. O que que eu faço? Eu vou embaixo dessa trança e dou um ponto para cima. E eu puxo. A hora que eu puxei, o nozinho sumiu. Então, ninguém vai ver esse nozinho. Isso é o quê? Isso é acabamento. Isso é o cuidado com o seu trabalho. Porque uma peça bem acabada, ela tem um valor. Uma peça mal acabada, esse valor vai diminuir bastante, tá? Então, quando você for fazer alguma coisa, você tem que sempre pensar nisso. Que o acabamento valoriza a sua peça. Aí a gente continua da mesma maneira. A gente vai chegar aqui no finalzinho. Como que a gente sabe o final? O mesmo lugar sempre que a trança começou a subir. Então, ali é o seu ponto de referência. Às vezes você tem a impressão que ela pode estar mais alta. Não, ela não está mais alta. Então, nós começamos a subir aqui. Então, a gente vai ter que terminar exatamente aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai ter que terminar essa peça. Você pode ver que aqui está um pouco mais baixo, aqui está um pouco mais alto. Mas mesmo assim, se eu vir aqui, ela vai ficar um degrau. Quando você termina uma peça, ela não pode ter um degrau. Então, como que nós vamos fazer para não deixar esse degrau? A gente vai dar um ponto aqui, ó, de baixo para cima, que saia aqui na lateral da trança, sem pegar essa trança, entenderam? Então, essa trança, ela está solta. Você traz, às vezes dá uns nozinhos na linha, comum, ó, aperta bem,
E aí a gente vai laçar essa trança. Na mesma direção que a linha saiu, nós vamos dar um ponto para entrar, para vir para baixo. Trouxemos para baixo. Aperta. E vamos cortar esta trança. Você não se preocupe de cortar a trança, porque ela não desmancha, tá? Corta. Também aqui não pode estar muito rente. Então, a gente vai terminar. Quando a gente termina, a gente dá um ponto, sem pegar a trança de cima. Puxa, a gente vai laçar essa trança e vamos dar um ponto, olha, na mesma direção para baixo. Bem apertadinho. Mas mesmo assim, fica esse degrau. Não pode existir um degrau na sua peça, porque o acabamento vai ficar muito ruim. Como que a gente vai fazer isso aqui sumir ou quase sumir? A gente vai dar um pontinho que saia aqui na frente, na lateral dessa trança por dentro. A gente vai puxar e vamos laçar essa trança pelo meio. E vamos puxar. Ela já deu uma sumida boa. Então, ela tá aqui, aí eu venho aqui nessa trança e vou dar um ponto que sai aqui na lateral. Eu vou puxar e daqui eu venho na parte de cima, aqui na lateral. E vou puxar. Aí vai ficar um excessozinho aqui. Eu dou uma cortadinha. Cadê o degrau? Não tem mais, certo? Então, eu vou dar um acabamentozinho. Eu dou mais um pontinho aqui, certo? Se eu quiser, eu posso até voltar aqui, ó, com mais um ponto. Não precisaria, porque ela tá bem firme. Mas posso dar mais esse ponto. E como a gente nunca dá nó quando a gente termina de fazer a peça ou nessa linha, eu sempre gosto de dar um pontinho, outro pontinho. Ele é aleatório, tá? Você não precisa ter uma sequência certa. Vai lá, dá 2 pontinhos, aperta, vai lá, corta, dá uma ajeitadinha. Cadê o degrau? Não tem mais degrau. Esse pouco de linha sempre aparece, porque aqui é impossível não ter, isso é normal, mas não é aquelas linhas grandes, né? É um pontinho assim, mais sutil, tá pronta a sua peça, costurada. Só que quando você termina, ela tá cheia de pontinha também, né? Porque não tem como, a fibra vai soltando umas pontinhas. Então, o que que você faz? Uma tesoura afiadinha, você vai lá, você vai tirar todas as pontinhas, fiozinho de linha da sua peça, vai limpar ela, deixar ela bem lisinha, na volta toda, por dentro e por fora. Tá pronta a sua peça, tá bom? Agora, deixa eu falar para vocês, né? Eu estava falando abrir e fechar, abrir e fechar. Olha aqui um vasinho, tá? Ele tem essa forma, só que a trança é bem pequenininha, bem mais fina, né? Então, é feito esse abrir e fechar, que vai dar essa curvatura. Essa parte aqui, ela foi colocada depois, tá? O pezinho dela foi feito à parte. Então, o fundinho dela é esse fundinho. Só que com uma trança bem mais fina. Aí, a gente foi fechando para fazer esse gargalinho. Você pode ver que aqui, a hora que subiu o gargalo, a trança, ela é de pezinha. Então, foi costurado aqui por fora, de pezinho. Chegou no gargalinho, a gente inverteu, pôs retinha a trancinha aqui, costurou 2 voltinhas, fez um biquinho e colocou a alcinha. Essa peça aqui, ela tem mais de 20 anos, ela é minha, essa peça. Eu ganhei ela de presente do meu marido no Dia das Mães. Então, tá aqui, ó, firme e forte, com mais de 20 anos. Então, normalmente, as peças de taboa, ela dura de 25 a 30 anos.
tá? Se você cuidar dela. Depois da peça pronta, mesmo ela vindo da água, ela não suporta mais a água. Então ela tem que estar, se tiver na área externa, ela tem que ser área coberta, ou para um gazebo, tudo bem. Mas no tempo, ela não dura. Eu tenho uma cliente que ela gosta muito de sapo, e ela quer deixar o sapo na beirada da piscina. Então o primeiro que ela comprou, a gente falou, olha, esse sapo ele não vai durar muitos anos. Ela, não tem problema. Então lá, cada 1 ano e meio, 2 anos, ela fala, meu sapo está ficando feio, faz outro. Mas ela quer ele lá no tempo. Agora, se ele está numa área coberta, ele vai durar muitos anos. Então você faz desde um vasinho desse tamanho, como eu faço vasos com 1,60 m de altura. Né? Dá para você fazer o seu chinelinho, para você usar dentro de casa, na praia. Ele é super confortável. Ele vai pegar o formato do seu pezinho, tá? Então, ele vai fazer uma massagem, inclusive, lá nos seus pés. Essa trança é uma maneira diferente de costurar. A gente faz ela de pezinha. Por que de pezinha? Para ela ter uma altura maior. Que se eu fizesse deitadinho, ele ia ficar mais baixinho. Então, costurando essa trança em pezinha, ele dá uma altura melhor do chão, ele vai ficar mais confortável. Eu tenho aqui também um suplá. Esse suplá, eu poderia ter feito ele com a trança deitadinha, como eu fiz esse fundo. Mas eu fiz com a trança em pezinha também. Então ele fica mais altinho, tá? Isso aqui você pode usar como suplá. Você pode usar ele na parede, fazer uma composição na parede. Tem pessoas que me encomendam, depois faz um trabalho aqui em cima também, tá? E usa na parede. Você pode fazer vários tamanhos, né? Com 30 de diâmetro, 25, você pode fazer uma composição para a parede. Com esse círculo também você pode fazer tapetes. Se você faz um círculo de 80, por exemplo, ou 60 de diâmetro, você pode fazer nos círculos menores e ir pregando na volta, e você faz o tapete na medida que você quer. Você pode fazer mais círculos, você pode pegar uma trança e costurar aqui um pouquinho saliente, vai formando desenhos. Então, você faz uma infinidade de coisas. Gente, a taboa, ela é uma planta abençoada por Deus. Se você tiver a taboa, se eu tiver a palha da taboa, em qualquer lugar que eu esteja, eu vou lá, faço a poda, seco. Se eu tiver uma agulha, um rolo de linha e uma tesoura, eu ganho dinheiro em qualquer lugar do mundo. Eu posso trabalhar numa calçada, fazendo o meu trabalho e ganhar dinheiro. E nunca se esqueçam, eu vivo da taboa há 40 anos. Eu criei meus filhos sozinha com a taboa. E eu vivo até hoje exclusivamente da taboa. Então, vamos aprender a trabalhar com a taboa. Isso aqui traz uma renda fantástica para você. Você vai viver tranquilamente trabalhando com a palha da taboa. Mais informações, mais novidades, gente, pode me procurar, eu estou à disposição, eu dou minhas aulas. E por hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Muito obrigada.